Lucas 5, verso 12. Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Próximo. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já viveu algum milagre de Deus. Mas se tem uma coisa que alegra o nosso coração, é viver um milagre, não é? Eu escolhi esse tema baseado nessa palavra, e eu queria que você lesse comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Que amor! Gente, vamos fazer mais bonito? Tem gente assistindo a gente. O campus online está assistindo a gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Que amor! Ah, glória a Deus! Que amor é esse? A cura de um leproso era considerado um milagre messiânico. Diga comigo, por quê? Gente, me ajuda a pregar. Eu sei que vocês não jantaram ainda. Diga, por quê? Nos tempos de Jesus, havia muitas pessoas que faziam milagres, até mesmo os apóstolos. Outros se apropriaram dessa nomenclatura de Messias para se gloriar-se. Os judeus aguardavam o Messias, e um dos sinais que o Messias era de fato verdadeiro seria operar esses 3 milagres. A cura de um leproso identificava que era o Messias. Se alguém fizesse esse milagre, era considerado como Messias. A expulsão de demônios também seria considerado. Curar um cego de nascença também seria considerado como o Messias. Somente o Messias poderia curar um leproso. Era assim que acreditavam a tradição de Israel. Nunca os sacerdotes haviam recebido um leproso afirmando ter sido curado até então. Se você pesquisar ali em Levíticos, de acordo com a lei de Moisés, no caso a Torá, você vai encontrar lá no livro de Levíticos, a partir do capítulo 13, 14, ou se você depois quiser ler, anota, Deuteronômio 24, 8, todas as prescrições dos processos que os sacerdotes deveriam cumprir e obedecer para tratar um caso de lepra. Primeiro, eles deveriam identificar o leproso, identificar que tipo de purificação era necessário, descobrir qual é a relação que as pessoas deveriam ter ou não ter, ou seja, nenhuma. Um diagnóstico, eles deveriam levantar um diagnóstico do que deveria ser feito se um leproso por acaso fosse curado, e que tipo de sacrifício o leproso deveria fazer ou apresentar em resposta ou gratidão caso ele fosse curado. Então tinha tudo um ritual. E eis aqui a razão que Jesus diz aqui, logo no início, quando a gente começa a ler esse texto. Jesus disse para o leproso, após a sua cura: vai se apresentar ao sacerdote. Gente, a lepra era considerada, nesse tempo, nos tempos de Jesus, uma grande maldição em Israel. O leproso era um maldito.
literalmente, todos os leprosos deveriam andar por Israel. Caso andasse, deveriam andar por Israel com a sineta, que é um instrumento assim de fazer barulho, sacudindo os sinos por onde ele passava. Ele deveria gritar bem alto: leproso, leproso, leproso. Por que ele deveria gritar bem alto? Anunciando sua chegada, para que as pessoas abrissem caminho para que ele pudesse passar. Se alguém tocasse no leproso, seria tão impuro quanto ele. Imagine, essa doença era tão severa que ela isolava as pessoas. Se alguém tocasse, também seria impuro. O leproso não era considerado apenas impuro, mas também inadequado para participar das práticas religiosas, cultos, GC. Imagina, leproso nunca poderia ir num GC. O leproso nunca poderia estar num culto como esse. O leproso tinha que ficar num lugar isolado. Eles eram considerados as párias ou os párias mais temidos da Palestina nos dias de Jesus. A lepra era considerado um golpe de chicote divino, em castigo por um pecado. Era assim que eles acreditavam. A lepra era a mais alta expressão do juízo de Deus. Assim eles acreditavam sobre o pecado humano. No entanto, o ensinamento rabínico identificava como um castigo por vários pecados. Ou seja, uma pessoa que cometeu vários pecados, caso ela fosse uma pessoa leprosa, as pessoas atribuíam a sua lepra a quantidade de pecados que essa pessoa havia cometido. Queridos, por isso os leprosos eram isolados da sociedade, não só por medo de contágio, porque era uma doença contagiosa, mas também por serem considerados impuros. Lá na frente, Levíticos 13, 45, 59, você vai encontrar mais informações sobre esse texto. Eu não sei se você parou para pensar. Eles ficavam em um lugar chamado leprosário. Diga comigo, leprosário. Ou seja, todas as pessoas que tinham ou que possuíam essa doença, eles ficavam separados da sociedade. Eles não poderiam ficar no convívio social, num lugar como esse. Para a gente ter um pouquinho de entendimento, eu queria que você relembrasse o Covid. Você lembra o Covid? Todo mundo de máscara, aí as pessoas diziam, tem que ter isolamento social. Essa igreja nasceu literalmente no tempo da Covid. A pastora Susan está aqui, tantos amigos e pastores lembram que o Estado disse, não pode fazer culto. Não pode fazer culto, mas não falaram que a gente não pode orar. Então a gente vinha para orar. Não pode fazer culto, a gente respeitou. Mas respeitando a distância, sempre respeitamos essa igreja que, graças a Deus, muita consciência, pastor Mark, pastora Susan, sempre respeitando. Porque a gente não pode quebrar princípio, irmão, achando que Deus vai abençoar a gente, né? Então, se era para ficar distante, a gente estava distante. Diferentemente dessa doença aqui. O Covid era contagioso, mas a lepra também era contagiosa. E existia vários níveis. Por isso que tinha que ter o distanciamento.
Alguns leprosos acordavam, tamanho era o seu, a doença era tão terrível, que de acordo com o nível da doença, da lepra, tinha gente que acordava sem dedo, o dedo caiu, lepra. Essa doença que eu estou falando aqui, hoje nós a conhecemos, né, como hanseníase. Graças a Deus, a medicina avançou e essa doença encontrou cura, graças a Deus. Quando você estiver assim, você achar que você está murmurando demais, as coisas não estão bem para mim, eu vou te fazer um convite. Vai ali no Araújo Jorge, vai lá, irmão. Ai, pastor, essa semana, olha a luta do menino, veio contar para mim. Pastor, essa semana eu tive que andar de Uber. Eu falei, meu Deus. Olha a luta dele, pastor João. Pastor Léo, ele teve que andar de Uber. Eu falei, esse menino não tem duas pernas. Na minha época, meu filho, a gente só andava a pé. É ou não é? Quando você estiver assim murmurando, vai ali no Araújo Jorge, no HGG. Irmãos, a gente para de reclamar na hora. Quando você começa a olhar para a dor daquele povo, gente passando por diversos tipos de doenças. Mas algumas coisas acontecem quando aquele homem viu Jesus. E aqui eu gostaria de começar a aplicar o texto. Irmãos, primeira coisa, quando aquele homem vê Jesus, a Bíblia relata que ele se ajoelhou-se. Ele ajoelhou-se diante de Jesus. Uma tradução, um gesto de adoração. Ele ajoelha-se diante de Deus, diante de Jesus, um gesto de humildade. Sabe de uma coisa? O gesto de dobrar os joelhos, e Marcos, que conta essa história um pouco mais humanizada, eu escolhi Lucas porque Lucas era um médico. Lucas conta com propriedade, com detalhe, porque ele era médico, ele era pesquisador. Então, mas Marcos diz, ele é mais humano, ele fala assim, ele colocou a boca no chão. Esse homem reconhece tamanha a sua miserabilidade e ele põe a boca no pó. Ele coloca a boca no pó. Um gesto de oração, de adoração, mas também um gesto de simplicidade. Sabe uma coisa que eu aprendi? A humildade te aproxima do milagre, mas a falta dela te distancia. A humildade te aproxima do milagre, mas a falta dela te distancia. Você já conheceu um pobre que não é humilde? Porque as pessoas atribuem humildade a pessoas, é porque ele é pobre, né? Ele é simples porque ele é pobre. Não, eu conheço muita gente que infelizmente não tem dinheiro, mas é só Jesus da causa. Suas habilidades podem até te colocar no topo, suas habilidades podem te colocar em um lugar de destaque, mas só Deus e a simplicidade pode te manter lá. Esse homem está nos ensinando nas entrelinhas desse texto. Ele se humilha, ele põe a boca no pó, ele entra na presença de Jesus se humilhando. Um gesto de adoração. Adoração não é só uma arma de guerra. Não é a primeira pessoa que se dobra diante do mestre. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos o nosso maior exemplo de simplicidade, de humildade, é o próprio Jesus. Jesus esteve nesse mundo 33 anos, gente. Durante 30 anos o ministério de Jesus foi só afiando o machado. Eclesiastes 10:10. Só afiando o machado. Mas durante 30 anos Jesus estava se submetendo
Se submetendo a quem? A um pai. Se submetendo a uma mãe, a uma profissão, aos irmãos. O nosso maior exemplo de simplicidade é o próprio Cristo. Passou 33 anos aqui, e dos 33, 30 anos se submetendo. O dono do mundo, o dono do universo, dizendo: sim, senhora, minha mãe. O dono do universo dizendo: sim, senhor, meu pai. Jesus não abriu mão da simplicidade. Muitos de nós não temos alcançado milagres em Jesus, porque, por vezes, nós chegamos à presença de Jesus, sabe como? O Senhor tem que fazer, empurrando Deus na parede, como se Deus tivesse a obrigação de nos dar aquilo que nós queremos. Nós já aprendemos aqui com o pastor Mark Anderson que não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando, 12 anos sangrando. E quando Jesus está passando, ela toca em Jesus. A Bíblia diz que os discípulos disseram, porque Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos dizem: Jesus, como assim? Alguém te tocou? A multidão te oprime. E Jesus diz: eu não estou falando de quem oprime, eu estou falando de quem toca. Porque é diferente de você pegar Deus e tentá-lo colocar na parede. É diferente de você tentar pegar Deus e falar: você tem que fazer. Não, você é obrigado a fazer. Não, querido, Deus não é obrigado a fazer nada. Sabe o que nós temos que fazer todas as vezes que nós estivermos aos pés do Mestre? Reconhecer a nossa miséria e colocar a boca no pó e dizer como esse leproso disse: se quiseres, se quiseres. Eu já fui em muitos lugares cantando, e eu tenho que ficar lá para ouvir a mensagem, porque eu fui convidado para cantar. Eu não estou lá para ensinar ninguém, para pregar. Eu estou lá ouvindo. E o irmão fala assim: você tem que dar ordem para Deus, e você tem que dizer: eu declaro. E eu fiquei falando: gente, se essas pessoas soubessem o tamanho de Deus. A Bíblia diz que a terra é como a poeira dos seus pés. Como que nós, mortais, vamos ter essa capacidade de pegar Deus e falar: faz do que eu preciso? Não. Existem muitas igrejas que têm ensinado de forma errada a muitas pessoas que Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer. Mas se você chegar com humildade, com boca no pó, se você disser para Ele hoje: se quiseres, você pode entrar na minha casa hoje. Eu te convido, Jesus. Se quiseres, você pode dar um basta para minha depressão hoje. Se quiseres, Jesus, você pode entrar na minha vida, porque eu te autorizo. Você pode entrar, Jesus, se quiseres. Sempre quando estiver diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entra com humildade, entra com simplicidade. Entenda que você não está falando com governador, você não está falando com prefeito, você não está falando com vereador, você está falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nele está todo o poder, nele está toda a autoridade. Ele é o Rei dos Reis. Agora, sabe o que eu queria te dizer? Aonde os leprosos tinham que ficar, gente? No leprosário. A segunda atitude desse homem chama a minha atenção, porque a Bíblia diz que ele suplica. Sabe o que é suplicar? É gritar. De vez em quando eu estou em alguns cultos e eu tenho a ideia de que o culto é gourmet. Não dá glória, só falta colocar umas mesinhas, uns azeitona, um salaminho e descer alguma coisa. Culto gourmet, você conhece culto gourmet? Não tem glória, o pessoal fica lixando a unha na hora do culto. O pastor está falando: opa,
Não, mas aí você vai conversar com a pessoa, ela diz assim: pastor, estou precisando de um milagre. Olha o que esse homem fez. Ele entra com simplicidade, boca no pó, mas olha o que ele faz. A Bíblia diz que ele suplicou, ele grita. Pastor, eu tenho medo de dar um glória a Deus no culto. Eu sou tipo um agente secreto de Jesus no meio da multidão. Eu tenho medo de dar uma rajada de línguas estranhas. Porque eu tenho medo das pessoas ficarem sabendo que eu sou crente mesmo, sabe? Até lá no meu prédio eu coloco a Bíblia aqui, ó. Olha o que esse homem fez, gente. Ele suplica. Ele grita pelo nome de Jesus. Ele rompe com a barreira do isolamento. Ele clamou em alta voz. Mas se você olhar para as Escrituras, não é a primeira vez que alguém grita para receber milagre. Você lembra de Bartimeu, filho de Timeu? A Bíblia diz que, ouvindo que Jesus estava passando por Jericó, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar em alta voz. Irmão, deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite, em nome de Jesus. Perca a postura, ou perca a compostura, mas não perca a oportunidade de clamar alto, de chamar a atenção de Jesus. Isso aqui não é uma reunião de clube, não. Se a gente quisesse estar no clube, a gente não estava aqui. Isso aqui é um culto. E quando tem um culto verdadeiro na terra, Jesus está presente, o Espírito Santo está presente. Então você pode clamar, você pode levantar sua voz, você pode gritar em alta voz. Isso aqui é um culto. E culto tem presença de Deus. Culto tem línguas estranhas, culto tem milagre. Ah, se você soubesse que Jesus está aqui. Se eu fosse você, eu levantava a sua voz e começava a clamar, porque isso aqui é um culto. Eu vou dar alguns minutos para você entender que isso aqui é um culto. Culto tem glória, querido. Culto tem voz alta, sim, tem gente clamando por milagre. Culto tem gente levantando as mãos. É culto. Se Jesus está no culto, eu posso gritar por Ele. Perca a postura, mas não perca a oportunidade de chamar a atenção de Jesus. O texto de Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz que ele dá uma direção para nós: clama-me em responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que vocês não têm consciência. Pode clamar, pastor. Sabe, tem hora que eu entro em parafuso. Irmãos, se qualquer um de nós aqui hoje, se nós decidirmos falar, eu preciso falar com o prefeito. Você acha que quanto tempo que vai durar, gente? Fala a verdade. Quanto tempo vai? Eu preciso falar com o prefeito. Quanto tempo vai durar para eu falar com o prefeito hoje? Uns 6 meses no mínimo. É ou não é? Se eu precisar falar com o governador, piorou. Quanto tempo demora, gente, para eu falar com o governador hoje? Se eu ligar para o assessor dele e falar: olha, eu preciso falar, ele vai falar assim: meu filho, sei que você é moreninho, você tem prioridade, mas deixa eu te falar uma coisa. Para falar com o governador, é porque tem muita gente na fila. E que muita gente ainda não entendeu no reino de Deus, que para falar com Deus, para falar com Deus, sabe qual que é a maior distância entre você e Deus? Está nos seus joelhos. Você não tem que ligar para assessor, você não tem que pegar ficha de espera, você não tem que ligar para ninguém. A minha mãe falava uma coisa muito especial. Ela falava: filho, você está precisando de alguma coisa? Então liga para Deus. Eu falava: mãe, como é que liga para Deus? Entra para o seu quarto, dobra os joelhos e liga para Ele. Ah, meu irmão, esse é o nosso legado. Nós temos que colocar isso em prática. Não tem audiência, é direto. É só dobrar os joelhos. Você fala com Ele.
Mas o que me chama a atenção nesse texto, o maior escândalo da história é o fato que Jesus fez. Jesus toca no leproso, gente. E ao tocar no leproso, a Bíblia diz que imediatamente o leproso é curado. Ele é curado. E cumprindo o ritual do seu tempo, após curar aquele homem, sabe o que Jesus fala? Agora você vá e apresente-se aos sacerdotes. Por quê? Para atestar a cura. Vocês lembram que no início, na introdução, eu disse que o sacerdote era uma espécie de médico. Ele tinha que atestar se de fato aquela cura era verdadeira. Então Jesus, nesse aspecto, ele não quebra a lei. Mas lembre-se, o leproso tinha que ficar onde? No lepro. O que ele está fazendo aqui? Jesus está passando. O leproso tinha que estar onde, gente? Ele tinha que estar no leprosário. Ele não podia estar onde tinha multidão. E se tinha uma coisa que sempre tinha ao lado de Jesus, era a multidão. Aonde Jesus caminhava, tinha o quê? Multidão. Todo mundo queria um milagre. Ele rompe com as barreiras. O leproso quebrou todas as leis. Com sua ação ele expôs Jesus e as grandes multidões, a multidão que acompanhava Jesus, ao contágio, à contaminação cerimonial e ao caos social. Surpreendentemente, gente, em suas palavras revela algo incrível. Primeiro, a multidão viu a fé daquele homem. Diga comigo, a fé. A multidão viu a fé daquele homem. Porque se ele não podia estar ali, se a doença dele poderia contaminar outras pessoas, alguém pode olhar e dizer, mas ele foi um responsável. Ele não foi irresponsável. Sabe por quê? Porque quem estava passando lá não era o Joãozinho, não era a Marinha, não era o profeta, não. Era o Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não poderia estar entre as multidões, mas a conversa sobre Jesus se espalhava por onde Jesus passava. Então ele ouviu sobre Jesus. Ele ouviu sobre Jesus. E ele se encheu-se de fé. Encheu-se de fé e foi em direção a Cristo. Sabe de uma coisa, querido? Esse homem revela algo para nós. Se ele não podia estar junto com as pessoas, ele tinha que ficar no leprosário, ele tinha que estar isolado. Ele ouviu, ele apenas ouviu. Isso traz algo para o meu e seu coração, para o meu e seu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra fala, essa palavra cura, essa palavra restaura, essa palavra traz vida, essa palavra tem respostas, essa palavra, se você entendesse, essa palavra tem poder, essa palavra tem poder, essa palavra tem poder. Ele ouviu que Jesus ia passar por lá, então ele vai em direção a Jesus, cheio de fé. Só alguém cheio de fé faz o que ele fez. Só alguém cheio de fé. Sabe, queridos, eu queria te dizer uma coisa. A fé é a certeza do que não se vê. Isolado ele não via nada, mas a fé fez ele andar. A fé faz você correr risco, tá? A fé faz você correr. Andar com Jesus não tem estabilidade, tá bom? Se você quer andar com instabilidade, esquece. Esse homem aproxima de Jesus e ao ouvir falar,
seu coração se enche de fé. Aleluia. Eu sinto Jesus nessa reunião. Você é batizado com o Espírito Santo? Jesus está na casa. Ele tinha fé. Ele tinha fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que não se espera, a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Sem dúvida, esse homem já tinha ouvido muito sobre Deus, sobre Jesus, que produziu fé no seu coração. Agora, eu queria que você olhasse para cá. Olha aqui. Surpreendentemente, olha a resposta de Jesus. Antes de Jesus tocar no leproso, ou na verdade, antes de Jesus dizer algo para o leproso, ele estende a mão para o leproso. Porque amar não é o que eu falo, amar é o que eu faço. Jesus estende a mão para ele antes de dizer alguma coisa. Jesus nunca disse para nós, procura na Bíblia. Jesus nunca escreveu assim: eu amo vocês. Nunca. Jesus nunca, ele não deixou registrado: eu amo todos vocês. Não. Mas, irmão, isso aqui me quebra no meio. Jesus morre sem dizer eu te amo, mas a sua morte estava dizendo para todo mundo: eu amo o preto, eu amo o branco, eu amo o grande. Ele não diz eu te amo, mas ele vai lá e faz. Alguém que passou a vida inteira tendo que se esconder, vivendo a dor da rejeição, o isolamento social, sendo vilipendiado, sendo a escória da sociedade. Jesus violou a lei e ofendeu os preceitos rabínicos. Ninguém poderia tocar no leproso, mas era isso que Jesus queria dizer. Jesus arriscou a própria vida ao contágio, porque quando Jesus pega um pecador, ele não se torna pecador. É por isso que no Novo Testamento, todos os casos de lepra, os leprosos dizem: purifica-me. Sabe por quê? Porque só Jesus pode purificar alguém. Ele não disse cura-me, ele disse purifica-me. Era algo muito mais profundo. Agora entenda uma coisa: Jesus não queria dizer só isso. Jesus estava dizendo para aquela multidão que estava perto do leproso: é isso mesmo, entre aspas, eu estou me tornando impuro, eu estou pegando o seu pecado. Você foi rejeitado a vida inteira, você ficou no leprosário a vida inteira, mas eu estou pegando hoje a sua dor, eu estou me tornando um contigo. É por isso que ele desceu, tornou forma de homem. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você foi curado.
fui sarado. Todos foram sarados. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas Ele fez questão de morrer morte de cruz, para dizer para todos vocês: a lepra, o pecado não tem mais poder sobre ninguém, porque a dívida que havia sobre cada um de vocês, a minha morte, o meu sacrifício pagou a dívida. Você agora é livre. Você agora é livre. Você agora é livre. Não há mais condenação sobre você. A lepra não pode mais te alcançar. Você é livre. E amor é esse. Tantos defeitos em mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim. Amor, você pode estar em pé. Esse leproso, que fique claro que Jesus não quebrou a lei apenas por prazer de quebrá-la. Fica evidente ainda pelo que ele diz em seguida. Ele manda aquele moço ir até o sacerdote testificar a sua cura, para cumprir o que estava escrito. Mas Jesus faz algo ainda mais profundo. Ele diz para ele: não conta para ninguém não. Como que eu não vou contar para ninguém, Jesus, se Jesus está fazendo um milagre no meio da multidão? Jesus diz para ele: não conta para ninguém não. O que você acha? A notícia correu. Muitos ficaram sabendo. Agora o leproso, gente, é conhecido de todos. Seu corpo agora saudável ia chamar atenção, ia ou não ia? Quando o leproso comparecesse em alguns lugares, limpo, eu te faço uma pergunta: quem após receber um milagre como esse vai ficar calado? Em Atos 1:8, a Bíblia diz: e sereis minhas testemunhas. Jesus estava pedindo algo difícil. Existem algumas pessoas que estão aqui hoje, que enquanto nós estamos ministrando, Jesus está te visitando. No meio da multidão, Jesus está te visitando. Sabe para quê? Para você ser uma testemunha do Cristo vivo. Aleluia. Eu encerro. Todas as ações de Jesus na vida desse homem aponta para a graça de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:28.
Lucas 5, 31, 32 diz que Jesus não veio para os sãos. Ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu encerro aqui. Você me ouve? Você me ouve aí? Diga amém. O leprosário é o mundo caído. Esse mundo caído é o leprosário. Sabe por quê? Porque ele isola as pessoas de Jesus. Ele te confina. Me lembro de um dia que eu estava em um pedal e a pessoa, sabendo que eu era cristã, disse para mim: você sabe por que eu não sou crente? Eu disse: não sei, você nunca me disse. Ele falou assim: porque ser crente é estar preso. Vocês não têm liberdade, vocês não é isso, você não é aquilo. Eu falei para ele: quem disse isso para você? Sabe o que ele me falou? Vocês não podem fumar, vocês não podem fazer isso. Eu falei assim: nós não fumamos porque faz mal para a saúde. É ou não é? Porque Paulo escreveu dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu falei: isso não faz bem para mim, eu vou fumar? E outro trem besta, né? Trem chato, né? Eu gosto de trem mais energia. Aí ele falou assim: é porque vocês são tudo, o crente é brega, vocês ficam presos. Aí eu falei: Jesus, eu não tenho uma resposta para dar para esse homem. O que eu vou falar para ele? Espírito Santo, meu ouvido. Eu falei assim: quanto tempo você fuma? Ele falou: não, eu fumo desde a minha infância, desde adolescente. Eu falei: quantos anos você tem? Ele falou: tem 43. Eu falei assim: você já tentou parar de fumar? Ele disse: já, mas passou uns dias eu voltei. Eu disse para ele: quem está preso? É eu ou você? Você acredita que no meio de um pedal o cara começou a derramar lágrimas? Eu disse para ele: tem um homem que tira as pessoas do leprosário, tira as pessoas da prisão. Se o mundo caído é o leprosário, a lepra é o pecado que bate todos os dias na nossa porta. E você diz, como Tales escreveu: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo, eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus, eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus. Se o mundo caído é o leprosário, se a lepra é o pecado, Jesus continua sendo a cura.